quero ler com você Lucas 18. A palavra do Senhor diz assim, a partir do verso 9. E alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, em pé em oração, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos e adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito dizia, Deus, tenha misericórdia de mim, que eu sou pecador. Eu digo que este homem, e não o fariseu, foi para a sua casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Esse texto, ele é confrontador. Mas esse texto, ele confronta o nosso coração que é enganoso. Esse texto, ele traz para nós luz nos pontos cegos do nosso ser. E agora há pouco eu falei lá no Instagram que todos os carros eles são desenhados, mas eles têm um ponto cego. Então, dependendo do lugar que você olhar para o lado, você não enxerga se vier alguma coisa, um carro, uma bicicleta, uma moto, uma criança. E sempre pode acontecer um acidente, porque você olha e você não vê, mas está vindo algo. E assim é na nossa vida. Às vezes tem coisas no nosso coração, tem pontos cegos que a gente não está enxergando, como o fariseu não estava enxergando. O publicano, ele tinha uma colocação, uma profissão, que ele extorquia as pessoas, ele cobrava impostos das pessoas exorbitantes. Era um roubo, era uma extorsão. Mas ele era um homem que ele foi iluminado pela ação do Espírito de Deus. Ele foi um homem que ele foi conscientizado do ponto cego do seu coração. Ele conseguia perceber a maldade do seu coração, a fragilidade que ele tinha, que ele não conseguia vencer aquilo, que ele não conseguia superar sozinho o seu próprio pecado. E ele decide ir para casa de oração, porque, gente, igreja é casa de oração. Jesus falou, e esta casa será chamada casa de oração. Para todos os povos. E o publicano resolveu ir na igreja, naquela casa de oração, orar, conversar com Deus. E ele tinha uma consciência tão grande de pecado, da sua mazela, do seu ponto cego, que ele falou, Deus, eu não dou conta nem de olhar para cima. Porque a gente é ensinado a vida toda, né, que Deus está no céu. A gente canta isso. Então foi nessa percepção que aquele publicano falou, Deus, eu não tenho coragem de olhar em direção à tua morada, aonde o Senhor habita, porque eu vejo que eu não mereço. Eu não mereço misericórdia, eu não mereço graça, eu sou pecador, eu estou vendo meu próprio coração, eu estou com vergonha do Senhor, não tem como eu me esconder do Senhor, porque o Senhor conhece tudo, o Senhor vê tudo, o Senhor sabe tudo. E o Salmo 139 fala isso, porque Davi, o salmista Davi, ele tinha essa consciência, que não havia lugar que ele poderia esconder da presença de Deus. E o publicano, ele tinha essa consciência do ponto cego do seu coração, que era a sua profissão, o que ele fazia, as atividades que ele fazia e como ele se portava. Porque, gente, o problema não é a nossa profissão, não é a profissão. O problema é como você age, como você caminha, quais são as suas ações na profissão que você tem, no ministério que você tem, como você lida com as pessoas que Deus te confiou, a maneira como você gere as suas ações e reações. E o publicano sabia que ele tinha esse ponto cego, ele sabia que ele precisava tratar isso. E o fariseu,
ele não conseguia perceber seu próprio coração. Ele estava verdadeiramente cego para o seu ponto cego. E a Bíblia diz que aquele publicano foi embora da igreja justificado, validado, perdoado por Deus. Deus o justificou. E quantas vezes a gente busca uma validação, que amigos nos validem, pessoas de influência nos validem, e muitas vezes Deus tem nos reprovado. Mas no caso do publicano, ele era reprovado pelo fariseu, ele era reprovado por aquela figura, por aquele homem tão zeloso, um homem tão conhecedor da lei de Deus. E eu tenho entendido que Deus deseja que a gente experimente da sua palavra. Não é um conhecimento apenas. Eu te pergunto, esse conhecimento da palavra de Deus que você tem, já transformou sua vida? Já mostrou o ponto cego do seu coração? Já te confrontou em áreas da sua vida que você foi confrontado, que você ficou envergonhado diante de Deus, que você pediu perdão, que Deus te abraçou com graça, com perdão, com misericórdia, você foi lavado com as águas purificadoras, você foi perdoado, você foi justificado? Ou esse conhecimento da palavra que você tem é só para você se encher, se orgulhar, se sentir seguro, se exaltar, se sentir emocionalmente no seu coração acima das pessoas, mas você não experimentou essa palavra na sua vida, nos seus afetos. Essa palavra não alcançou os pontos cegos do seu coração. Porque a palavra de Deus, ela diz que não existe um justo sequer. A palavra de Deus diz que o nosso coração, ele é demasiadamente corrupto, enganável, enganoso. E Deus prova o nosso coração, e Deus ele discerne, Deus ele lê, Deus ele vê, ele conhece, ele sabe. E aquele fariseu, ele não enxergava o seu ponto cego. Porque se ele enxergasse o seu ponto cego, ele ia perceber, talvez, que emocionalmente ele era um ladrão. Porque quando Jesus ele veio, ele falou assim, eu não vim para abolir a lei, eu vim para fazê-la cumprir. Jesus veio para interpretar a lei de maneira correta. Jesus, ele deu uma leitura para a lei que foi dada a Moisés, os 10 mandamentos, e Jesus começou a falar do nosso coração. Jesus começou a falar dos nossos afetos. Sabe por quê? Porque tudo, irmãos, começa no nosso coração. Quando a gente chega a cometer um adultério, quando a gente chega a roubar uma pessoa, quando a gente chega a agir com violência contra alguém, quando a gente chega a fazer uma coisa física que as pessoas possam ver, é porque o nosso coração já distanciou há muito de Deus. E Jesus, ele veio tratar o nosso coração. Jesus veio tratar lugares e locais que ninguém enxerga. Porque o homem, ele é encantado, ele é convencido pelo que ele vê, pelo que ele escuta. E é verdade, porque o próprio profeta Samuel, lá na palavra, lá em 1 Samuel, Deus fala com o seu profeta. Samuel, não intentes pela aparência, porque eu rejeitei. Porque o homem olha a aparência, o homem olha o que é feito com as mãos, o homem olha a performance, mas eu leio o coração. Então, quando Jesus ele vem e Jesus começa a falar ali no Sermão do Monte, Jesus, ele quis dizer, filhos, filhas, cuidado com o coração. Cuidado, porque o adultério começa no coração, começa no olhar, né? Qualquer que olhar com intenção impura
no seu coração já adulterou. Então a coisa é muito mais séria. Então aquele fariseu, ele não percebia que ele era um adúltero. Uai, Francislene, o que é isso? Ele era, sabe por quê? Porque ele servia a lei, ele servia o ensino, ele servia a religião, ele servia a logística ali do templo. Ele não servia a Jesus em espírito e verdade. Ele não reconheceu Deus em Jesus. E quem não reconhece Deus em Jesus, está cego. Quem não reconhece Deus em Jesus, está enganado, está perdido. Porque Deus se revelou a mim e a você através do Filho dele, Jesus. Deus decidiu se revelar ao homem, se aproximar do homem, ir até o homem através do Filho dele, Jesus, através da morte de Jesus, através do sacrifício de Jesus, através da obediência de Jesus, da renúncia de Jesus, da entrega de Jesus. E nós precisamos viver essa vida de entrega. E aquele fariseu ele não conseguia acessar o ponto cego do coração dele, mas ele conseguia ficar olhando para o publicano. Ele falou, aquele ali, ele falou, Deus, a oração dele foi silenciosa, ele não orou alto. A Bíblia falou que ele orou no íntimo. Ele falou, Deus, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer, Deus, porque eu não sou como a fulana. Eu não sou como o fulano. Deus, eu sou melhor. Eu não adultero, eu não roubo, mas só que eu estava até falando que ele adulterava, por quê? Porque ele tinha um Deus falso no seu coração. Primeiro era ele, né? O ego dele, o orgulho dele. Ele se achava. E adultério por quê? Porque nós, como povo de Deus, quando a gente não prioriza o noivo que é Jesus, porque Jesus é o noivo da igreja, ele é o noivo prometido, exclusivo, a quem nós devemos amar, a quem nós devemos submissão, a quem nós devemos obediência, a quem nós devemos honra, a quem nós devemos fidelidade, a quem nós devemos santificação do nosso coração, da nossa vida, dos nossos afetos, das nossas ações. Muitas vezes a gente coloca Jesus para um segundo plano e nós colocamos outra coisa, outro alguém. Ou às vezes nós mesmos, a nossa vontade, o nosso jeito, a nossa emoção, o nosso anseio. E aí a gente desobedece, a gente negligencia, a gente deixa Jesus, a gente ama Jesus, mas a gente tem uma paixão, a gente tem um amor por um Deus falso. E sabe como que chama isso na história do povo de Deus? Adultério. Adultério. Então nós, como igreja do Senhor Jesus, muitas vezes nós somos adúlteros, porque a gente ama as leis, a gente ama os livros, a gente ama a liturgia, a gente ama a religião, a gente ama ali aquele ajuntamento, mas Jesus está de lado, porque nós não submetemos, nós não deixamos que a luz de Deus, que é Jesus, venha irradiar nos pontos cegos do nosso coração. Porque, mais uma vez eu falo, quando a gente chega a ter atitudes que todo mundo vem, é porque o nosso coração já debandou, já está perdido, já pecou. Então eu quero deixar essa palavra com você. Eu demorei muito para compartilhar essa palavra, sabe por quê? Porque eu me vi nesse texto. E quantas vezes eu já pequei contra Deus achando que eu era melhor que o outro e eu não sou. Eu estou no mesmo nível. E na verdade, a gente precisa descer mais na presença de Deus. A gente precisa se humilhar na presença de Deus. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Quantas vezes Deus nos usa para trazer clareza, usa a nossa boca para trazer luz, e a gente vai cair, a gente vai falhar, a gente vai fracassar naquilo que a gente está ensinando. E o apóstolo Paulo falava isso, que ele se policiava. Eu quero deixar nos comentários depois esse versículo. Que ele reduzia a carne dele, que ele se policiava, que ele se choferava,
que ele submetia ao Espírito de Deus para que ele não fosse pego em falhas, em negligências, naquilo que ele pregava, que ele era usado para pregar, para exortar, para ensinar, para compartilhar. Então nós precisamos ter esse cuidado. E o Senhor quer mostrar o nosso coração. Eu não sei para quem que eu estou falando, mas eu quero te dizer que julgar pessoas é pecado, entristece o coração do Pai. Se achar melhor que o outro, porque você estudou num lugar melhor, porque você tem um conhecimento maior, você usar isso para se engrandecer diante dos outros, humilhar as pessoas, entristece a Deus. Deus quer que nós coloquemos todas as nossas potencialidades, todos os talentos, toda a nossa energia, tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que Ele nos deu, tudo aquilo que a gente passou, sejam bagagens para que a gente venha ser instrumento de Deus. Deus quer te fazer uma ponte. Eu vou usar esse termo hoje. Deus quer fazer de você um instrumento de ponte, de ligação. Existem pessoas que precisam de Jesus na sua história, no seu casamento, na criação de seus filhos, no seu emocional, mas não conhece Jesus e pode conhecer Jesus através de você, através daquilo que a palavra de Deus já fez, que você já experimentou Jesus na sua vida. Porque a palavra que Jesus ensinou é espírito e vida. Ela produz cura, ela produz libertação, ela produz salvação, ela produz renúncia, ela produz mudança. Ela não é só um conhecimento, ela não é só uma letra, mas ela produz vida de Deus em nós. E Deus quer te fazer uma ponte. Talvez você seja a ponte que vai ligar o abismo, um lugar de desesperança, que uma pessoa está em desesperança, em solidão, em sofrimento, em cativeiro de lutos, vários tipos de luto, e Deus quer usar você como ponte. Você sendo aquele instrumento, aquele canal que vai levar a pessoa até Jesus, até a palavra de esperança, até a palavra de salvação. Eu falei semana retrasada, de um hino que tem falado muito ao meu coração. E é um hino que chama obediência. E fala assim: Senhor, eu estou pronto a fazer o que o Senhor quer, confiando no teu poder. Então, se você tem vivido uma vida de cegueira, de olhar para você e falar: minha igreja é melhor, o meu pastor é melhor, os meus amigos, eu não misturo, tá errado. Entristece o coração de Deus. Que você venha colocar o seu coração na presença do Senhor e falar: Deus, me perdoa, porque eu fiz acepção de pessoas, porque eu neguei ajuda a quem me pediu, eu neguei oração para quem me pediu, eu dificultei o caminho de quem já estava sofrendo, porque eu quero banir pessoas que não falam como eu falo, que não vestem como eu visto, que não pensam como eu penso. Eu julgo, eu discrimino, eu afugento. Então hoje é o dia da gente pedir perdão. Aquele fariseu, ele estava olhando nessa dimensão. Ele estava longe de ser justificado. Sabe por quê? Porque nós começamos um processo de justificação diante de Deus quando nós vemos o nosso próprio coração, a nossa própria mazela. Se eu estou vivendo uma vida que eu estou focado no outro, eu estou longe de ter transformação, porque eu não vou buscar transformação de algo que eu não percebo de mim. Então, o Senhor, eu nunca tenho, assim, é atual demais esse versículo. Senhor,
Em ti estão as fontes da vida, e na tua luz nós veremos a luz. E é isso que eu desejo. É isso que eu profetizo. Essa palavra debaixo da autoridade do nome de Jesus, que eu quero liberar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a minha vida, sobre o meu coração, sobre a minha mente, sobre os meus ouvidos. Pois em ti, ó Deus, estão as fontes da vida, e na tua luz nós veremos a luz, na luz de Deus. E eu falo, a luz de Deus é o Cristo ressurreto, é Jesus. Porque Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue, aquele que crê em mim, não andará em trevas. Jesus é a luz do mundo, que veio iluminar o nosso coração enganoso, o nosso coração mau, os pontos cegos da nossa vida. Meu irmão, se submeta, se coloque na presença de Deus, deixa Deus mostrar seus pontos cegos e te banhar nessa água viva. E essa água viva vai te banhar, vai te lavar, vai te curar, vai te regenerar e você vai experimentar a vida. E você, aonde você for, você vai transmitir vida. Não por um conceito que você aprendeu, mas pela palavra de Deus que você experimentou, que você bebeu, que você foi limpo, que você foi curado, que você foi restaurado. Aquele publicano foi embora da igreja, justificado, ó, assinatura de Deus, validado, aprovado, justificado. A Bíblia diz, tem um versículo que diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Aquele publicano foi embora da igreja, da casa de oração, daquela sinagoga, justificado, pois, mediante a fé. E ele tinha paz com Deus. Mas aquele fariseu, ele não foi justificado. Porque não é por obras. É por graça. É por contrição. É por arrependimento. É pela ação do Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque não é por força. Não é por violência, mas é pelo poder do meu Espírito, diz o Senhor. Que Deus possa encher seu coração. E eu quero te dizer que o tempo é tempo de graça, é tempo de misericórdia. E que você use de graça, de misericórdia, para com todas aquelas pessoas que tenham infligido sofrimento, dor, humilhação, tristeza na sua vida. Deus requer de mim e de você que a gente ame e que você receba nesse dia um batismo de amor. Porque a Bíblia diz que nós recebemos o amor pelo Espírito Santo de Deus que nos foi outorgado. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, afiada, a ponto de dividir juntas e medulas e nos fazer discernir intenções, pensamentos. Deus quer mostrar para mim e para você os pontos cegos do nosso coração. E se você tem desprezado pessoas, não faça isso, porque quando nós pecamos contra pessoas, quando nós agimos com o nosso semelhante, que é de uma forma que não enquadra a vontade de Jesus, nós estamos pecando contra Deus. Porque nós não pecamos contra os seres humanos, sem antes a gente pecar contra Deus primeiro. Então que hoje seja o dia de quebrantamento, de confissão e de entrega e de cura, porque a palavra de Deus, ela nos restaura. Pai, eu peço o poder do Espírito Santo em minha vida, em meu coração, em minha mente, em minhas intenções, em minhas emoções, em minhas motivações. E não somente, Pai, essa oração eu não faço somente a mim, mas eu faço a todos que vão ouvir um dia esta palavra. Que sobre eles, Senhor, seja liberado esse poder que está no nome de Jesus, esse poder que está no sangue de Jesus Cristo, este poder que emana do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pai, nos dá um batismo de amor.
para que nós possamos amar e para que nós possamos devotar às pessoas que nos cercam graça, misericórdia e ver nelas Jesus, e ver nelas o Senhor, e ver no semblante delas o Senhor. E que o Senhor nos ajude, Senhor, a fluir na graça, na misericórdia, porque nós fomos muito perdoados. O Senhor tem sido gracioso para conosco. E o Senhor requer de todos os seus filhos que com a mesma graça, com o mesmo amor, com a mesma misericórdia, com o mesmo acolhimento, nós venhamos acolher as pessoas também. Pai, perdoa os nossos pecados, porque muitas vezes, Senhor, nós temos feito acepção de pessoas. Perdoa, Senhor, o nosso coração mau. Nos trata, nos liberta, nos cura, nos transforma e nos usa para o louvor, honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus me abençoe.